vai reagir esse ladrão? Para de... Ô mãe, ó o Ralph aqui, ó. I love you. I love you. I love you. Oi, eu sou o Lisandro e está no ar o programa Meu Querido Pet. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui um convidado super especial, o Dr. Jefferson Leite, ele que é médico veterinário especialista em animais silvestres. Dr. Jefferson, muito prazer por estar aqui no nosso programa hoje, estreando esse programa que a causa pet é muito importante para a gente. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, é um prazer estar aqui no primeiro programa. Doutor, a primeira pergunta que eu queria fazer, que é importante para esclarecer para o nosso público que tanto gosta de pet, é que você se classifica hoje dentro das redes sociais como médico veterinário especialista em animais não convencionais. Explica para a gente o que é um animal não convencional. Bom, os animais não convencionais, né, são todos aqueles que fogem do cão e gato, né? Hoje a gente tem aí esse grupo de animais que antigamente era chamado de silvestres, exóticos, e aí como cada termo aí tem uma definição em específico, a gente atende hoje os animais, né, os pets não convencionais, que são os diferentes de cães e gatos. Então, coelho, está tudo incluído. Apesar de estar sendo mais comum as pessoas terem, você também atende? Sim, atendemos os coelhos, né, aves, embora a grande maioria dos atendimentos hoje são as aves, né? As aves estão tendo um crescimento enorme aí na preferência das pessoas. E uma curiosidade, é muito difícil encontrar médicos veterinários, né? O senhor, inclusive, é classificado por alguns sites aí como Dr. Dolittle de Mogi, justamente por conta do filme, né? Dele lidar com os animais silvestres e exóticos. E o senhor é quase que o único aqui na região, por quê? Porque isso é uma dificuldade da área veterinária, né? As especializações são necessárias para mexer com esse segmento, ou é porque falta mercado mesmo para esse tipo de trabalho? Eu acho que o mercado está crescendo, né? Está crescendo e cresceu muito rapidamente, né? E a demanda de veterinários ainda não está dando conta desse mercado. Porque assim, eu desde 94, quando me formei, trabalho com esses animais. E hoje eu vejo que está havendo um crescimento enorme, né, da procura de atendimento para esses animais. Tem já vários veterinários que estão saindo aí, vários cursos de pós-graduação na área de pets não convencionais, e isso tem trazido, então, com o tempo, acho que vai crescer muito aí a procura de profissionais, né, nesse segmento aí que só cresce. O senhor está com quase 30 anos de profissão, né? Faz Exato. no ano que vem. E eu vi que o senhor se formou em Minas Gerais, né? Isso porque em 94 a medicina veterinária para silvestre não existia aqui em São Paulo, ou que você já era daquela região? Não, eu sempre fui daqui de Mogi, nasci aqui em Mogi, né? Eu fui para Alfenas, Minas Gerais, para fazer a faculdade de medicina veterinária. Inclusive nem tinha o foco em silvestres, né? Foi na faculdade que acabei gostando bastante dessa área, mas realmente era uma área muito difícil, porque justamente você tinha muito poucas pessoas que faziam esse tipo de atendimento, e você escolhia ir para um zoológico, fazer estágio num zoológico, né? Porque clínica Mal se imaginava que ia se expandir tanto. Se expandir tanto, exatamente. Então, e o negócio foi crescendo, né? O gosto pelo atendimento desses animais, começamos, sei, com silvestres mesmo, a gente fazia aí atendimento muitas vezes para órgãos oficiais como bombeiro, polícia ambiental, a gente recebia esses animais que chegavam atropelados, feridos,
E naquela época também não se tinha muitos locais para se destinar esses animais. Então a gente acabava, às vezes, auxiliando aí no atendimento, E levando para casa, muitas vezes. Às vezes na clínica, atendendo na clínica, em casa, né? E até poder achar um local para destinar esse bicho. E nesse longo tempo que o Dr. Jefferson tem atuado na medicina veterinária, há quase 10 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecê-los numa ocasião específica, que foi junto com a Polícia Ambiental aqui de Mogi, que naquela época eu tinha denunciado um caso de um casal de sagui que havia sido vendidos pela internet. A gente conseguiu, né, comprar esse sagui junto com a Polícia Ambiental, que naquele momento atuou, levou as pessoas presas, e na delegacia eu conheci o Dr. Jefferson. E naquela ocasião eu tive uma primeira experiência com animais silvestres que me chamou muita atenção. Que a gente, naquele dia a gente tinha resgatado 2 saguis que eram chamados de saguis do tufo branco. Tufo branco, E você fez um alerta para mim na época, que você falou, ó, esse tipo de sagui, se equivocadamente as pessoas soltarem ele dentro da nossa região, causa um problema gigantesco, porque aqui a nossa região ela é habitada por um outro tipo de outra sagui. espécie. E eu queria que você explicasse essa questão da contaminação e o perigo que é você inserir um animal de uma outra área dentro da região do Alto Tietê, por exemplo, tem uma outra espécie. Na verdade, infelizmente, isso já aconteceu, né? Essa espécie já está disseminada na nossa região. É uma espécie do Nordeste brasileiro, de ocorrência no Nordeste brasileiro, e foi trazido aqui de diversas formas, e às vezes acaba sendo solto indevidamente, ou mesmo com fugas, e a gente já tem, nas cidades, aí você encontra aí vários bandos desses animais. O problema desses animais, né, é que eles começam a miscigenar com espécies nativas, como é o nosso sagui da Serra Escuro, que é inclusive uma espécie que está ameaçada de extinção e está hibridizando com esses animais, né, que são exóticos para a nossa região. Explica só o que é hibridizando. Estão se cruzando, né, e gerando filhotes mestiços entre sagui de tufo branco ou tufo preto, né, que também é outra espécie exótica para a nossa região, misturando com o sagui da Serra Escuro, que é uma espécie criticamente aí ameaçada de extinção. E quando esses filhotes nascem, eles nascem... Já não são mais, não pode ser considerado um sagui da Serra Escuro. Mas ele pode se reproduzir ainda nessas condições de já fica mais difícil essa cruza, né? Isso acaba trazendo uma série de problemas aí pro ambiente e para a espécie em questão. Eu queria falar muito isso, que as pessoas não pensam, né, sobre essa ideia de inserir um animal que não faz parte da fauna local. Você pode citar um exemplo assim de inserção de animal dentro da nossa região que causa um impacto ambiental muito grave e que as pessoas não param para pensar nisso? Qualquer espécie, né, que seja inserida num local que não o dele, né, indevidamente, isso vai trazer transtorno, porque ele vai competir com a alimentação, né, pode transmitir doenças para as espécies locais, né, trazer aí patógenos de outras áreas para áreas, e isso pode concorrer aí para a eliminação de uma espécie local. É o caso, né, a gente falou do tufo branco, sagui de tufo branco, que ele, além da questão de miscigenar aí com os nossos saguis, acabar com a espécie, né, ele ainda pode trazer doenças do convívio com os seres humanos ou mesmo da área de onde ele foi trazido. E aí esses bichos acabam não tendo aí predadores e concorrem com a alimentação, né, porque eles também predam ninhos de aves, eles comem ovos, né, comem filhotes de aves, e isso traz uma série de problemas. Doutor, eu vou pedir para você dar só uma pausa, que a gente vai para um rápido intervalo e continuar nesse assunto que é muito interessante. A gente volta já. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Quando eu falo de centro veterinário, eu estou falando de um lugar completo para receber o seu pet e para oferecer todos os produtos e serviços. Sabe por quê? Porque a Paiol, em primeiro lugar, ela é clínica. Ela tem consulta, vacina, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tomografia, internação e cirurgia. Ela tem serviços também como banho e tosa, táxi dog e medicação. E a Paiol não podia deixar de ser loja também, com venda de ração, acessórios, brinquedos, casinhas, caminhas para vários tipos de pet.
A Paiol, olha, ela tem dezenas de unidades. Eu estou aqui em Suzano, mas no Alto Tietê, além de Suzano, ela tem Ferraz, Mogi, Itaquá e muitas unidades espalhadas por São Paulo inteiro. Se você quiser saber onde tem uma Paiol pertinho de você, é só você entrar nas redes sociais ou ir lá no site que você encontra todas as unidades inscritas lá. Lembrando que a unidade de Itaquá também tem um hospital 24 horas e fica pertinho ali do shopping de Itaquá. Paiol, Centro Veterinário e Pet Shop. Amor pelo seu pet. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano. Voltamos com o programa Meu Querido Pet. Hoje uma presença ilustre aqui, Dr. Jefferson Leite, médico especialista em animais silvestres, que estava contando pra gente a gravidade do problema de pessoas que trazem animais de espécies silvestres que não fazem parte da fauna local, trazem para nossa região, e ele estava explicando aqui. Eu vou pedir para o senhor continuar a explicar o tamanho do impacto que isso causa aqui na nossa região. Então, eu estava falando a questão das aves, né? As aves também, como é um grupo de animais que é o mais criado, né? Às vezes em gaiolas, e às vezes a pessoa fala assim, não quero ver esse bicho em gaiola, vou soltar esse animal. Isso é uma coisa mais errada que se pode fazer. Primeiro, inclusive, tem muito protetor de animais que faz isso, que age, mesmo que seja uma espécie de ocorrência na região, essa ave que está numa gaiola, que está lá no convívio humano, ela pode carregar uma série de patógenos, uma série de doenças que podem pôr em risco as espécies nativas silvestres. Então a gente não deve fazer isso. Sem dizer as espécies que são exóticas, que não são da nossa região. Então você não pode soltar, por exemplo, um periquito australiano. Explica para o pessoal a diferença de um animal exótico e de um animal silvestre. Então, um animal exótico é todo aquele que não ocorre na nossa fauna. Pode ser um animal silvestre. Silvestre é aquele que nativo, né, do local. Então nós temos os animais silvestres da fauna brasileira. Uma onça pintada é um animal silvestre, né, que ocorre na nossa fauna, na fauna brasileira, porém ela aqui, né, hoje na nossa região a gente não tem mais, né, não tem mais. Inclusive poderia ter, né, existem as onças pintadas da Mata Atlântica, mas essa praticamente está extinta, né? Mas se, por exemplo, um animal amazônico não é exótico para o estado de São Paulo. O caso do sagui, do tufo branco, ele é um animal nativo da fauna brasileira, né? Ele é um animal nativo, só que aqui no estado de São Paulo ele é considerado exótico. E tem os animais exóticos de fauna estrangeira. Urso panda, canguru. Não precisa ir longe, né? Um periquito australiano é um animal exótico, né, de outro país. Ele é, como o nome dele já diz, né, ele é da Austrália. Gente traz pra cá, né? Muita gente, a calopsita. Então são aves que são criadas aqui como animais, como pets não convencionais, né? E que às vezes pode, por soltura indevida ou sempre por fuga, acabar aí, interagindo com as nossas aves locais e trazendo, inclusive, o risco de transmissão de doenças. E tem uma outra curiosidade que eu achei importante, já que você citou desse ponto. Além dos patógenos que oferece risco para o ambiente, quando você coloca em vida livre um animal acostumado em cativeiro, também tem o risco de sobrevivência daquele animal num ambiente natural, né? Você pode explicar um pouco sobre isso? Sim, no caso, né, se o animal que não está acostumado à vida livre, ele vai ter dificuldades para se ambientar, para se alimentar, né, para buscar o seu alimento, porque existe todo um aprendizado que o animal de vida livre, né, aprende com os seus pais ali, né, desde quando nasce. O problema é que realmente maior aí é a questão da transmissão de patógenos, tanto, né, que mesmo aqueles animais que a gente resgata
por exemplo, uma ave acidentada e a gente recolheu, foi para a clínica, ficou lá uns dias até se recuperar e a gente não pode fazer essa soltura, né, porque existe um risco aí de que essa ave, como teve contato com um local que poderia ter outros patógenos aí, levar isso para o ambiente externo. Então a gente, sempre que recolhe um animal, que esse animal passou algum tempo na clínica ou até um período para se recuperar, a gente faz a entrega desse animal aos centros de reabilitação de animais silvestres, justamente para que ele possa passar por um período de avaliação e adequação para que ele possa ser solto novamente. Esse ponto que o senhor falou, do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, era algo que eu queria falar muito com o senhor, que o senhor foi pioneiro, acho que aqui na região, para liderar uma luta para que aqui na nossa região fosse construído o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Sim. Essa luta eu vi que ela cresceu muito ali em meados de 2016, 2017. Eu queria saber do senhor se houve a desistência dessa luta, se a região ainda precisa de um espaço desse. Se puder explicar resumidamente para a gente como está isso. Infelizmente está ainda parado, a gente não tem um local adequado para levar esses animais. Então, continua essa luta, né? E tentando, agora a necessidade ela só aumenta, né? Essa nossa região aqui, ela cresce muito, ela invade mesmo as áreas de mata a todo instante, né? E a gente, claro que o crescimento não dá para parar, e a gente tem que ter uma cautela aí, o que fazer com esses animais que estão saindo dessas áreas verdes, né? E entrando nas áreas de cidade. Inclusive, isso é um risco à saúde pública, né? Esse contato íntimo aí de seres humanos com animais silvestres. E hoje eles acabam indo pro CRAS Pet do Tietê, né? Que está sobrecarregado. Que tem uma capacidade bem limitada, né, de atendimento. Um espaço desse na região. Enquanto isso não acontece, eu sei que o senhor coleciona aí ao longo da sua jornada, se não milhares, mas já centenas de animais resgatados que o senhor leva para sua clínica e que o senhor faz a recuperação. Acompanho muito isso na internet. Eu gostaria de perguntar, por curiosidade mesmo, dentro dessa grande quantidade de animais que você resgata, qual que é a principal ocorrência? É problemas com queimada? É atropelamento? É justamente o tráfico ilegal que traz animais silvestres para as mãos do senhor? Normalmente a grande maioria dos problemas ocorre muito com aves, né? E principalmente agora no período de reprodução, que há uma circulação maior desses animais, é choque contra estruturas humanas, aí, vidraças, materiais, choque contra veículos, né, os atropelamentos, e quando a gente está agora nessa época de seca, né, você tem as queimadas que acabam aí também oferecendo uma série de problemas aí para esses animais. Para os animais silvestres é a hora que o pessoal... E os atropelamentos, de modo geral, aparecem muito, né? E uma coisa que também polemiza muito no meio de tudo isso daí, faz a gente lembrar dos animais silvestres, são alguns casos que surgem na internet. Eu queria mostrar para vocês o caso recente que apareceu, o surgimento de um jacaré próximo da represa de Itaiaçupeba, aqui em Mogi das Cruzes. Vocês estão vendo na tela, e eu queria perguntar para o Dr. Jefferson, que é especialista nessa área, um caso de um jacaré assim, é real? Pode acontecer mesmo? A represa de Itaiaçupeba tem jacarés ali próximo? Pode acontecer, né? Inclusive tem, sim, na represa aí já foi visto realmente. E é soltura indevida, né? Alguém soltou esse animal lá indevidamente, mas esse caso em específico, né, do bicho atropelado ali em Itaiaçupeba, né, em Jundiapeba, ele chegou para mim no dia, era 11h30 da noite, a gente buscou informações com a Guarda Municipal, que é o plantão das zoonoses, com o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, e ninguém tinha recebido esse registro. Depois eu vi que o vídeo tinha sido feito no Rio de Janeiro, esse vídeo bem longe daqui. Tem um outro caso importante que eu quero mostrar para vocês, tem várias onças pintadas aparecendo, já apareceu em Suzano, em Mogi das Cruzes, em Itaquaquecetuba, vocês estão acompanhando aí. Doutor, é possível ter onça pintada aqui na nossa região para a gente finalizar a nossa entrevista? Aqui a onça, né, eu queria muito que tivesse, né? A onça pintada da Mata Atlântica já desapareceu, praticamente desapareceu. Mas esses vídeos que estão circulando aí são todos fakes, né? São animais do Mato Grosso,
tem um que aparece numa estrada, e eu já recebi inúmeras ligações, e é sempre o mesmo vídeo, a mesma onça, né? Os mesmos casos. Então, infelizmente, não é verdade. Doutor, infelizmente a gente tem que falar, infelizmente a gente também está encerrando essa entrevista com o Dr. Jefferson para começar um novo quadro, mas eu quero reforçar o infelizmente porque a onça pintada poderia ainda fazer parte da Mata Atlântica, está aqui na nossa região, mas infelizmente não está mais, por isso que é importante educar, ter informação e saber como proteger os animais silvestres da nossa região. Doutor, antes de finalizar, eu queria que você deixasse para o nosso público as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Eu estou no Instagram, no MV Jefferson Leite, Zoomédica. Obrigado pela sua presença e vamos agora para um novo quadro. Olá, eu sou Emanuele Isabel e todos os dias você tem um encontro marcado com as notícias, atualidades e informações no Rede Alto Tietê News, o seu jornal que vai ao ar às 8 da noite e a reprise às 11h15. Não deixe de conferir. Rede Alto Tietê, a nossa TV. A Rede Alto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portalredealtotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Alto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Alto Tietê, a nossa TV. Está no ar o seu Boletim Pet, com todas as informações da causa animal passando na sua telinha. Veterinário Dr. Edson da Paiol realiza palestra no maior encontro da indústria pet da América Latina. O Pet South America, realizado no São Paulo Expo, contou com as principais empresas do ramo pet no Brasil. No evento, o veterinário contou sua trajetória iniciada na cidade de Itaquaquecetuba, localizada aqui no Alto Tietê, e explicou a construção da rede Paiol de clínicas veterinárias, que já conta com 17 unidades no estado de São Paulo. A palestra teve tradução simultânea para outros idiomas e foi acompanhado por pessoas de diversos lugares do mundo. E olha só, a baleia Lolita, que viveu por 50 anos em cativeiro num aquário de Miami, morreu no último mês. O animal, com mais de 2 toneladas, vivia há anos em um aquário de 6 metros de profundidade. Há anos, ativistas dos direitos dos animais lutaram para ter Lolita liberada do seu tanque. A baleia foi capturada na década de 70 no Oceano Pacífico. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a lei que proíbe a venda de animais em pet shops. O texto trata da criação e venda de cachorros, gatos e pássaros domésticos. Ele também cria o SECA, Cadastro Estadual do Criador de Animal, que fiscalizará os criadores legais no estado. A adoção de animais continua liberado. O texto seguiu para aprovação do governador Tarcísio de Freitas. E vídeos que circulam na internet mostram acidentes com cães em elevadores. O caso mais recente flagrou uma criança que foi puxada para o teto do elevador após tentar impedir que o seu cachorrinho ficasse preso pela guia. Especialistas alertam para que tutores de animais tenham cuidado redobrado ao entrar com animais presos em guias dentro de elevadores. E esse foi o boletim do nosso programa Meu Querido Pet.
Ele foi resgatado das ruas à beira da morte. Na ONG recebeu cuidados. Não, eu sei então. Recebeu amor, amizade. Dizem que eles são irracionais, mas eu não acredito nisso, porque quando eu cheguei aqui ele já veio correndo direto pra mim, isso me emocionou bastante. Um filho agora, alguma hora vai acontecer, mas um cachorro a gente procurou por companhia também. O mercado de venda de cachorro é desumano, assim. Eu penso dessa forma, é desumano. Eu não compraria um cachorro, não compraria uma criança. Eu acho que eles têm o mesmo valor, então eu não compraria, eu adotaria. O animalzinho ele já vem com a castração agendada, também já vem vermifugado, então é muito importante, né? A pessoa que ela vem adotar o animalzinho, ela já sai com esse benefício, né? Tanto para o cãozinho quanto para quem vem adotar. Porque é a mesma responsabilidade, né? De ter uma criança, assim. É o que eu já havia dito, eles não são irracionais. Eles são inocentes, eles são cheios de amor pra dar, a gente também, né, amor? Então, após esses 3 meses da adoção do Pernoca, hoje a gente veio aqui visitar a ONG, para ele poder, né, rever os amiguinhos, rever onde ele cresceu, onde ele passou ali os primeiros momentos depois do resgate. E ele já saiu cheirando tudo aqui, reconheceu bastante o lugar. Os primeiros dias foram até um pouquinho tensos, né, amor? A gente ficou um pouquinho preocupada, porque como ele passou por tudo que passou, ele ficava um pouquinho triste, um pouquinho deslocado. Aí ele ficava também bastante quietinho, por mais que a gente brincasse com ele, ele brincava um pouquinho, mas já ia pro cantinho dele. Com o tempo ele foi se abrindo bastante, né, amor? Aí ele começou a correr, começou a desbravar a casa, a acabar com as coisas também, um pouquinho, com o chinelo, com as coisas. Eu acho que ele começou a sentir amor. Ele começou a sentir que, tipo assim, ele tava num lugar que ia ser aqui, ele foi muito amado, então eu acho que em casa foi uma extensão do que ele viveu aqui. E aí como a gente completou agora, né, o ciclo de vacina, viemos aproveitar por Pernoca rever os amigos, né, Pernoca? Rever a tia Rose, rever o tio Li, assim, tem sido a alegria da casa, a alegria da família, ele tem trazido leveza mesmo para os nossos dias, ele tem ensinado a gente a ser simples. Porque ele é um cachorrinho muito simples, ele faz alegria com pouquíssima coisa, né, amor? Um chinelo que a gente dá, ele faz alegria com um chinelo, uma pantufinha, o peixinho dele, que é o melhor amigo dele, o peixinho falava, não fala mais, porque ele calou o peixinho para sempre. Ele tem sido a alegria e a leveza das nossas vidas, ele tem nos trazido muito amor. Dá, Pernoca. Dá, Pernoca, dá.